Todas as coisas. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos os que estão chegando e os que vão chegar depois. Que seja mais um dia, um final de tarde de bênçãos derramadas na vida de quem ouvir essa live. Porque nas guerras que se tem, e nós estamos num mês que dentro do pior do jogo da vida, né? O pior ano, que é o que nós estamos aqui bem focada, nós estamos no mês da espiritualidade. Para mim, espiritualidade, né? Ela tá sempre constante, mas é bom focar, pegar um mês para falar muito de espiritualidade. E é o que está sendo feito dentro da nossa mentoria. Bom, de manhã eu não pude fazer, que eu tive compromisso logo pela manhã, tive que sair, mas aqui vai ser a mensagem do que no meu momento a sós com meu pai foi o que nós refletimos aqui, justamente baseada também no que eu escutei no dia de ontem, e eu vou passar para vocês. Ela tem tudo muito a ver. Essa passagem de hoje está em Efésios. Ela tem uma conexão com tudo, né? Tudo que tem na palavra, ela tem uma conexão. Mas aqui, por quê? As dificuldades que a gente tem, que as pessoas têm, que o mundo está tendo, que muitas pessoas que estão longe do verdadeiro propósito da vida dela, ela precisa ter o que eu vou falar agora, que é uma armadura. A armadura que a gente precisa sempre estar com ela vestida, sabe? Coberta por essa armadura. É uma armadura espiritual? Sim, é uma armadura espiritual. E ela é muito importante. Então ela tem tudo a ver com o contexto das duas últimas lives, quando a gente falou das obras da carne, que foi a de ontem, e do dia anterior, que é o fruto do Espírito Santo. Então, quando você tem essas coisas, você busca por isso e evita as outras, né? Porque uma, ela vai ao contrário, ela vai na contramão da outra. Você precisa estar se armando com as armaduras de Deus. As armaduras de Deus, você começa a imaginar, vamos usar a imaginação, como você lembra quando tem aqueles filmes de guerra, né? Os Gladiadores, por exemplo, vamos lembrar, ou os 300, como que eram que eles iam para a guerra naquela época, com aquelas couraças, né, na frente, o capacete, aquelas lanças, aquelas sandálias, que inclusive tinha alguns pigs de ferro embaixo, que é para que não deslizasse, eles não caíssem. Então, são pequenos detalhes que eu estou dando aqui de uma armadura de uma pessoa, de um lutador. Naquela época, em Roma, por exemplo, no Império Romano, que foi quando teve muitas guerras, e é onde o livro de Efésios foi escrito justamente nessa fase, nessa época, quando Paulo viajava. Olá, Nessa! Tudo bem? Boa tarde, bem-vinda! Estamos aqui, eu vou fazer aqui a nossa reflexão do dia de hoje, baseado nas armaduras. As armaduras e armando-se para a batalha. Os deveres de todo cristão, de todo servo do Senhor, é ter as armaduras de Deus. Então vamos lá, você pode encontrar isso em Efésios, tá? Efésios, no capítulo 6, você encontra. Mas eu vou fazer como eu tenho feito nos últimos dias. Eu faço primeiro uma reflexão do início do livro e a gente começa depois a falar aquilo que realmente importa pro dia de hoje, que é para não ficar tão longo. Deixa eu clicar para você aqui a mãozinha antes que eu esqueça. Nessa. Seja abençoada, amada. Muito abençoada. Que essa palavra venha fazer também, assim, uma diferença para você. Eu sei que com certeza você já deve ter ouvido, mas sempre a palavra se renova na vida das pessoas de alguma forma quando ela ouve de novo, de outra forma, por outra pessoa, e assim vai. Assim acontece comigo, como aconteceu pela manhã quando eu li isso aqui também. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,
11, vai até o 18. Porque eu falei que essa palavra de hoje, ela vem de encontro com as duas últimas lives que eu fiz. Foi a de ontem e a de anteontem, que falava do fruto do Espírito e das obras da carne. Se você tem os frutos do Espírito, você consegue obter essa armadura, ter essa armadura com muita facilidade. E não deixa se cair, né? Não deixa cair em tentações da obra da carne. Então, tem tudo a ver e vamos dizer o porquê. As Escrituras nos dizem que nós achamos em uma guerra espiritual e precisamos estar completamente cobertos pela armadura de Deus. Quer dizer, não sou eu que estou dizendo, as próprias Escrituras dizem. E se você também analisa o dia a dia, vê as coisas, você vê que a gente está numa guerra política, é uma guerra de novas leis que querem colocar, novos conceitos, novos valores que não são valores, mas eles acham que são, que está indo totalmente contra o princípio. Então é uma guerra em todos os âmbitos, né? Guerra nas famílias, guerra entre irmãos, enfim. Então, as Escrituras já diziam isso, que nós nos achamos numa guerra, só que precisamos estar completamente cobertas pela armadura de Deus. A partir do momento em que nós nos tornamos cristãs e nos alinhamos com Deus e com seus propósitos, o inimigo de nossa alma, ele nos ataca. Deixa eu colocar outra luz aqui. Deixa eu catar. A minha baby, eu adoro ela. Porque me ajuda aqui a eu ler melhor. Porque já tá bem escuro aqui. Assim fica melhor. Vamos lá. Então, ele nos ataca. Por que ele nos ataca? Porque ele está sabendo que nós estamos alinhados com os propósitos do Pai, com os propósitos de Deus. Aí o nosso inimigo, né? O inimigo da nossa alma, ele nos ataca. O mal pode nos ser perpetrado, quer dizer, eles podem penetrar, eles podem chegar até nós, contra nós, porque nós somos humanos. A gente é humano, então a gente pode até ser atacada por eles. Mas nunca devemos esquecer que o inimigo supremo, né, que ele é o inimigo supremo de Deus, que está por trás de tudo isso. Então, quando alguns problemas surgem, quando situações terríveis que você fala, caramba, que guerra foi essa? Pode ter certeza que quem está por trás é ele. Então, quando você tem essa certeza, você consegue saber de que forma você vai lidar com essa situação, como você vai lutar contra isso e com que armas você vai estar usando. Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da treva deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando fala aqui que não é contra a carne, é quando tem uma briga em família, quanto mais você ficar discutindo, pior vai ser e mais arma você vai estar dando para aquele que está ocasionando tudo isso. Porque se a pessoa não tem ainda essa comunhão com Deus, se ela não busca, né, na palavra, porque ela ensina tudo, ela acaba fazendo justamente aquilo que ele quer, que você continue naquela discussão. Então, por isso que fala que a obra aqui não é do inimigo, que a luta da gente não é contra o sangue ou contra a carne, mas sim no mundo espiritual, contra os principados e as trevas desse século. A palavra de Deus, porém, nos diz como nos proteger contra isso. Em primeiro lugar, temos ordem para ser fortes na palavra de Deus e em seu poder. A força humana, ela é totalmente inútil na guerra contra o supremo adversário. Não adianta lutar com a força do braço. Mas o poder de Deus é invencível e sua proteção é completa. Para ter acesso a esse poder e a essa proteção na guerra que o inimigo trava contra nós, precisamos vestir da armadura de Deus. Paulo, ele descreve as peças específicas da armadura de cada cristão que deve colocar criteriosamente, todos os dias, o cinto da verdade para lutar contra as mentiras. O cristão deve colocar criteriosamente isso todo dia, contra as mentiras do inimigo, contra as mentiras daquele que é contra o Deus. A couraça da justiça para proteger o coração, que ela fica na nossa frente para proteger o coração, porque lembra que do coração, ele é o órgão que tudo que é de ruim, se você deixa entrar e ficar ali,
estragou. Vai estragar a tua comunhão, vai estragar a sua saúde, vai estragar tudo aquilo que você planejava de bom para você, porque você deixou a sujeira entrar. Então, limpa o coração, a pessoa falou alguma coisa, fala, olha, Senhor, tenha misericórdia, coloca na mão dele, As mentirinhas que o inimigo começa a colocar em você também, coloca na sua cabeça contra alguém, mesmo que ele esteja soprando alguma coisa que a pessoa fez de errado, faça ouvidos surdos. E outro detalhe em relação à mentira que eu vou fazer aqui antes de eu continuar, até mesmo muita gente, sem perceber, ela comete esse erro dela mesma cometer mentiras. E que é de uma maneira tão sutil que ela pensa que não está mentindo e ela está aí fazendo justamente a vontade do inimigo. Eu vou dar um exemplo que é para ficar claro. Toca o telefone na sua casa, você está lá e você não quer atender. E você tem um filho ou tem alguém perto e fala que eu não tô. Você acha que está só dando uma desculpa. Você está mentindo. Porque você está. Então, presta atenção em pequenos detalhes assim. São pequenos detalhes. E eu lembro quando eu era pequena e minha mãe às vezes não queria atender alguém ou alguém não estava chegando, ela não queria atender, né? Como eu já disse, na ignorância dela, eu sempre uso o exemplo dela porque eu vou ficar usando exemplos meus, da minha casa, da minha família, para não colocar o nome de ninguém em jogo. E ela, fala que a mamãe não tá. E a gente falava, né? Então, olha, por isso que quando eu falei nos vídeos anteriores de crenças que são colocadas pelos nossos antepassados, pela nossa própria família, coisas que eles colocam que a gente achava que era certo e que na verdade não estava nos conduzindo no caminho da verdade, são essas pequenas coisinhas. Então hoje estou eu aqui na internet te alertando sobre isso. Se você foi criada assim, ou mesmo que você não foi, você costuma a fazer isso quando você está cansado, não está disposto a atender uma pessoa, fala que eu não tô, muda. Você não precisa falar com a pessoa, mas diga para essa pessoa que agora eu não estou bem, que depois eu chamo ela. Pronto! Não é mais simples e verdadeiro? Porque isso você não está dando legalidade para quem? Justamente para o inimigo de Deus e que está sendo o seu inimigo, que está te armando uma bela de uma arapuca para você ficar totalmente enredada no laço dele, que é o laço do passarinheiro. Aí a pessoa lembra do Salmo 91 ou do 23, né? Então, é uma dica que a Rose deu? Não, é justamente um conselho, porque é assim que funciona. Não faça isso. Não quer atender, não está em casa, se está em casa, fala, estou, mas não posso atender agora, eu não quero atender agora, eu não posso, está em casa, mas não fala que não está. Estará mentindo, mandando alguém mentir por você ainda por cima. Vai cometer o mesmo erro que Abraão fez quando ele mandou ela falar que a esposa Sara não era esposa dele, né? Ela não era esposa dele, ela era irmã. Foi uma falha muito grande que ele cometeu. O escudo da fé é aquele para a gente repelir as acusações do inimigo. O capacete da salvação para proteger a nossa mente. Porque aquele capacete é tudo, é lógico, gente, é metafórico. Mas é com você pensar assim, proteger a cabeça de não entrar pensamentos ruins. E se você, a comparação quando fala, por exemplo, dos guerreiros na guerra, porque se ele batesse a cabeça, ele não ia ter cabeça boa para pensar, para continuar lutando e saber qual o próximo ato que ele teria que estar tendo para se defender numa luta de espada, de flecha, enfim, de lanças. Então, o escudo na cabeça, o capacete de salvação, o escudo na frente para proteger o coração, enfim. E a espada do Espírito, que no caso aqui pra gente é a palavra de Deus, para nos dar conhecimento da fé cada vez maior. Acima de tudo, devemos orar. A oração nos fortalece na resistência contra o inimigo. Ore para que a proteção de Deus cubra diariamente você e os seus entes queridos, até pelo inimigo. Se você achar que tem algum, fala, olha, que eles tenham abundância, que eles sejam prósperos, que eles sejam abençoados. Mesmo que não tenha, se alguém tem um mau olhar com você, já fala isso. Ela tem aquela visão para você, ela te olha de uma forma que você sente que não é boa. Ore por essa pessoa, porque aí você já corta o mal pela raiz. Ore para que ele lhe revele qualquer ponto fraco da sua armadura protetora, por meio da qual o inimigo pode... um inimigo maligno, ele possa fisgá-lo. Ore para que toda a fortaleza de Satanás seja destruída
deseje construir em sua vida seja destruída. Embora o inimigo da alma sempre tente impedir que nós alcançamos o que Deus tem para nós, podemos desfrutar. Podemos frustrar, aliás, os planos com a oração, louvor e a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. Essas são as nossas maiores armas contra aquele que não consegue resistir. Quando você tem, vamos fazer agora tudo uma junção. Buscou os frutos, né? É o fruto do Espírito Santo, mas você tem os frutos dentro de você que é um só Deus. São os 9 frutos, mas é o fruto do Senhor. Então é um fruto só, mas tem tudo aquilo que eu te falei, é paz, mansidão, né? Amor, piedade, longanimidade, benevolência, são os 9 frutos do Espírito. E caiu fora das obras da carne. Caiu fora. Sem glutonaria, sem prostituição, sem bebedices, enfim. Veio a live anterior, ou então vai lá no livro que está em Gálatas, que você vai saber quais são. Qual é o próximo passo? Tem essa armadura. A armadura que você tem que proteger a sua mente, o seu coração, o teu espírito. A mente e o coração para quê? Porque as setinhas que são lançadas o tempo todo. E muitas vezes por boca de pessoas que estão bem próximo de você. E é de uma maneira tão sutil, que você jamais acha que é setinha. São setas para te atacar e destruir. São setas. Então, quando você tem essas outras duas, no primeiro passo, o segundo passo dos livros anteriores, dos vídeos anteriores que eu fiz, e você traz para dentro dessa armadura aqui, se armando para a batalha, você sempre vai estar preparada para a batalha. Porque se ele te pega desprevenido, aí você também lembra daquela passagem que fala que o inimigo ele volta. Se ele encontra a casa varrida e ornamentada, ali ele entra e ele estabelece de novo. Quer dizer, você limpa, você pede perdão, você começa um processo tudo direitinho para seguir as coisas corretas perante ao Pai, a fazer, porque você quer mudar de vida. Porque uma vida destruída, uma vida totalmente sem perspectiva do que vai ser, meu Deus, como é que isso vai mudar, até quando eu vou ficar nessa situação, até quando... Aí você começa a fazer tudo direitinho. De repente, você, sem prestar atenção, porque você não está atento, você deixa essa seta entrar. Essa seta entra, o coração já é o primeiro que é atacado, porque aquilo desce, fica ali, pronto, entrou a mágoa, ficou magoada, a tristeza. Ai, amado, eu sinto muito, meus amados, meus queridos. Não vai dar bom, porque um coração, se ele não tá limpo para receber as mensagens que Deus tem para falar para você, mesmo através de alguém, quando ele tiver que falar, ou até diretamente para você, se você tem comunhão com ele, se fecha, porque não está limpo, não tá com o espírito ali, do jeito que teria que estar, prontinho. A casa tem que estar pronta para receber é Deus, não o inimigo dele. Então, toma cuidado, porque o leão tá em derredor, a busca da caça o tempo todo, são 24 horas por dia. Ai, Rô, como é que eu tenho que ficar andando? Não, gente, andar no Espírito. Você não precisa somente fazer oração quando você senta, né, o seu traseiro num sofá ou numa cadeira para falar. Não, o tempo todo isso tá assim, fica numa forma natural, não é automática, natural, porque você sai ali, você tá sempre com pensamento bom, ideias boas, o coração, sabe, com o amor do alto, com pensamentos positivos, com palavras, não aquelas palavras de palavrões, palavras de maldição. A maneira, quando eu comentei também, cuidado como você fala às vezes com uma criança, ou com um filho, com um jovem adolescente, você xinga ele de um nome assim, que você tá bravo, tá brava, presta atenção, você tá dando legalidade. Legalidade não é pro pai, é pro inimigo dele, então presta atenção. As armaduras estão aí, as escrituras estão aqui, pra gente poder saber usá-las com a maior inteligência. Não, você não precisa ser inteligência. É simplesmente você ser o quê? Como uma criança. Com o coração como de uma criança. Uma criança
que ela recebe, ela tá sempre disposta a ouvir a inocência dela. A inocência, sabe? Tem um coração puro para aceitar a correção de Deus, que às vezes é falado também por a boca de alguém. Eu estou aqui agora, talvez corrigindo uma pessoa que vai ouvir isso aqui um dia, em algum momento, ela vai falar, caramba, às vezes eu cometo isso. Se você tem uma empresa, você tem alguém que trabalha para você e você tá, às vezes, com dificuldade, fazer, por exemplo, pagamento de uma fatura que chegou, né? E a pessoa foi lá, mandou o cobrador ali, você também fala que eu não tô. Tudo isso, em vez de te ajudar você resolver o problema, vai te afundando cada vez mais num lamaçal. Vai te afundando, 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 que são as mariposinhas que entram. Ela vai vindo sutilmente, sutilmente. E quando você for ver, tá ali, olha, a sujeira toda está numa lama, num lamaçal total. Que para você sair da lama é que num carro, lembra de um carro quando ele se atola na lama? E você começa a pisar ali no acelerador, você com embreagem, acelerador, embreagem, acelerador, vamos lembrar do carro manual, né? E não sai do lugar, é a mesma coisa, vai ficar. Por quê? Você deixou as mariposas entrarem na sua vida, na sua mente, no seu coração. Então, armadura para a batalha. Tem essa armadura para sua batalha diária. Tem essa armadura, que é o capacete, a couraça, né? E as sandálias, o cinto. Nunca esqueça disso. Você consegue essa passagem justamente no capítulo 6, no versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Reviste de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes, estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque ele não tem luta contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, que são espíritos que ficam no ar, tá certo? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, você fica firme. Se você já fez tudo, lutou, fica firme. Porque tendo cingido com os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, a justiça não é sua, é de Deus. Ele fará a justiça, pode ter certeza. E calçado os pés na preparação do seu evangelho da paz, tomando o escudo da fé com o qual você poderá apagar todos os dardos. É a lancinha, naqueles dardinhos que você joga assim, naquele joguinho, né? Que é para acertar bem no meio. Tomando, sobretudo, o escudo da fé e podendo apagar todos os dados inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, em toda oração, súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança. Então, vigia com os olhos, com o ouvido e com o que você fala. Com isso tudo, toda essa perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que sejam dadas ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. É Paulo dizendo isso, como embaixador de Cristo, para que ele pudesse abrir a boca livremente e conveniente, como nós estamos fazendo aqui hoje. Ah, que palavra! Tenha essa armadura. Tenha essa armadura para que você possa vencer todos os dias, porque a gente tem uma batalha todo dia para vencer. E quando a batalha vem, já disse também, não reclama, porque a luta te faz crescer. A dor para nascer, a dor para viver, a dor para tudo. Mas pensa que toda dor é um processo que está acontecendo. Oi, Edna Donai, bem-vinda! Tô quase no fim, mas bem-vinda, amada. A dor é um processo. Todo crescimento, quando você está crescendo em alguma coisa, em qualquer área da sua vida, na familiar, na pessoal,
Porque esse treinamento de desenvolvimento pessoal é a melhor coisa que, além de outros que eu já tinha feito, que está sendo para mim agora. Porque quando você está crescendo, realmente dói. Quando você está crescendo em algum nível da sua vida, vai ter dor, você vai ter sofrimento, você vai ter dificuldade. Mas lembra de uma coisa, é na dor que você cresce e você vai aumentar o nível. Você lembra que para você, as mães que quando vai ter um bebê, num parto, as que são normal, a dor é muito dolorido, mas também depois tem a alegria de ver aquele bebê lindo no colo, mas foi dolorido demais. Aí o bebê também, quando ele está começando a crescer, quando ele está começando a sair dentinho, é muita dor. O tadinho do bebê chora, aquilo ali coça, aquilo dói, né? Que aí você passa aqueles denedentes ou isso ou aquilo. Muitos fazem, não sei se ainda fazem isso hoje. Por quê? Porque dói. Mas depois ele tem aqueles dentes lindos para sorrir para a mãe. Então tudo que faz você ter dor, que faz você sofrer um pouco, canaliza. Porque depois aquilo vai ser algo para você mudar de nível. Aquele bebezinho que era uma pessoinha que não sabia nada, aí já começa a saber morder, já começa a saber se defender, né? Porque muitas briguinhas desde criança, um quer morder o outro. Olha por quê? Porque ele percebe ali uma defesa. Então, até um problema que vem para sua vida, às vezes ela acaba sendo, às vezes não. Se você souber canalizar isso e reverter, usar isso com a armadura de Deus, pelo capacete, né, do Espírito Santo, e tendo o fruto do Espírito dentro de você, você vai saber lidar com toda essa situação e vai fazer com que aquele momento triste, de dor, de sofrimento, seja para glória! Ai, consegui! Ah, que bênção! Então, esse é o meu transbordo para você hoje. É a mensagem e a palavra. Porque quero que vocês sempre tenham essa comunhão com Deus. Não importa, e como foi falado, eu tinha falado antes, e também a palavra fala. Você tem sempre que estar em oração. Não tem que somente parar, ai, eu tenho que sentar agora e orar. Claro, porque o momento de intimidade com Deus é onde você consegue, ó, tirar as coisinhas dele que ele tem só para você, para te encher muito mais da presença dele. É importante, é muito importante. Mas o tempo todo você está em espírito de oração. Você está em espírito de oração. Se você é uma pessoa que entende e está conectada com ele, você anda em espírito de oração. Em espírito de oração, quando você está pelo caminho, encontrando pessoas. Quando você dá um bom dia para alguém, não dá aquele bom dia. Isso tem cara de que está dando bom dia? Não. Bom dia! Sabe, chegou no trabalho, vou encontrar com alguém, foi numa reunião, bom dia! O bom dia, ele tem que sair com energia, por quê? Deus não está morto. Se você tem ele dentro de você, você tem que fazer as coisas e falar as coisas com energia. Bom dia, tudo bem? Como é que está você? E ali você já está em espírito de oração, sabe por quê? Você está dando amor, você está dando alegria. Se a pessoa estava meio cabisbaixa, você já está dando ali, em vez de ser seta inflamada pelo maligno, você está dando o quê? Uma setinha no coração dela. Olha a mensagem. É possível sorrir mesmo agora. Fica assim não, amiga. Fica assim não, meu amigo. Seja o que for, olha, não é da minha conta, mas tô vendo que você tá com um sembrantezinho aí meio cabisbaixo. Vamos lá, bora lá, se anima. Levanta esse rosto, esse olhar e vamos trabalhar, ou vamos fazer o que nós temos que fazer, depende da situação que você estiver. Você está em espírito de oração e com certeza você vai estar agradando muito mais ao seu Criador do que ao seu próprio amigo. Ele vai falar, aham. E quando Deus vê isso, aí ele fala, vai outra porçãozinha, fazer volta assim com uma varinha assim, ó. Pum! Vou mandar lá pra Edna. Pum! Eu vou mandar lá pra Nessa. Porque ele tá vendo que ele pode contar com você para ajudar aquele filho dele. Porque você encontra com as pessoas, claro que na maioria das vezes se você está indo para o seu trabalho, porque é uma rotina, mas algumas que aparecem no teu caminho não é rotina. E ela apareceu ali, se você encontrou com ela, e ela estava com um problema, se você teve essa atitude de que eu disse, até de cumprimentar com muita energia, com a alegria que você tem no coração, porque é uma alegria que vem de dentro, ela vem do Pai. Ela traz para você e para transmitir para as pessoas.
Deus fala, posso contar com a minha serva, olha lá, ela tá falando, ela tá dando um ânimo. Ele vê tudo, não esquece disso. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Aonde você estiver, ele está lá, de olho em você. Então, como é você quando ninguém está vendo? Quando não tem ninguém por perto? O que e de que forma você age quando não tem ninguém te olhando? Então, fica a dica para ele. Bom, agora eu vou deixar vocês nesse fim de tarde, que para mim aqui já é 8h30 praticamente, quase. E vamos lá continuar cuidando da vida. E amanhã será um outro dia de muito mais energia. Eu deixo para vocês um grande beijo no coração, um excelente fim de tarde aí e que sejam bênçãos derramadas do amor pleno do alto, que é do meu Pai, para todas vocês que forem ver agora, que estão aqui comigo. Eu agradeço a presença e mesmo quem for ver depois no gravado. E você no YouTube também. Compartilha a live, deixa seu comentário e se inscreva, porque o canal Amor Pleno do Alto é para levar mensagem, para que você possa realmente ser uma pessoa melhor do que você já é. Você já é ótimo, porque Deus te criou, te deixou você vir nessa terra, porque Ele tem um propósito para ti e para todos vocês. Tchau, Nessa. Tchau, Edna. A gente se vê.